Programa Gente e Negócios. Patrocínio Sebrae, Conamp, Monamp e Simp Amazonas. No ar, mais um programa Gente e Negócios, um programa de vencedores. Liderança sustentável é a pauta do programa Gente e Negócios de hoje em evento realizado pelo SESI Amazonas. Mostraremos também alguns líderes que melhoraram seus negócios com a implantação do programa de sustentabilidade em suas empresas e em seus negócios. Ricardo, como nasceu a ideia de líderes sustentáveis? Nasceu da publicação do meu livro em 2011, livro chamado Conversas com Líderes Sustentáveis, em que eu entrevistei 10 presidentes consagrados no tema de importantes empresas brasileiras. Ao final da produção do livro, eu vi que eu tinha um conjunto de histórias muito interessante e pensei que um livro, por melhor que ele seja, por mais que ele venda, ele é sempre um veículo de comunicação insuficiente para levar as ideias a todo canto do Brasil. E aí eu resolvi convidar os 10 líderes do livro para compor um movimento, e assim nasceu o movimento. A ideia inicial era uma ideia de levar conhecimento em sustentabilidade e fazer com que as histórias desses líderes fossem contadas em diferentes círculos para jovens líderes empresariais, com o objetivo de inspirar e educar esses líderes para eles pensarem com valores de sustentabilidade. E assim nasceu o movimento. Enquadramento, ok. Como se constrói um líder sustentável, Ricardo? Um líder sustentável ele se distingue de um líder convencional a partir de algumas características. Vale a pena destacar essas características. A primeira delas é que é um líder que acredita apaixonadamente no tema e nos valores que são estruturantes desse conceito, como, por exemplo, transparência, diversidade, ética, respeito ao outro e respeito ao meio ambiente, que são questões que estão na educação de todo ser humano decente, né, mentalmente são, mas que quando a gente vai para o mundo empresarial, a gente acaba assumindo uma outra ética, um outro jeito de pensar, que às vezes contrasta com esses valores que a gente aprende desde muito cedo. Isso é um ponto, o líder que pratica isso no cotidiano. Uma outra coisa importante de um líder sustentável é que ele realmente acredita que não é possível obter lucro em prejuízo da sociedade e do meio ambiente. É um respeito a um conceito que a gente chama de interdependência entre o sistema econômico, o social e o ambiental. Fora isso, ele é um cara muito diferenciado porque ele coloca a sustentabilidade na estratégia do negócio e olha a sustentabilidade a partir de um campo novo de oportunidades e não só de gestão de risco. Então ele olha com olhar de oportunidade. Quem olha com olhar de oportunidade vê mais benefícios do que custos, né? E tem uma característica muito específica desse líder também, que é a característica da coragem, né, para tomar determinadas decisões, que às vezes são decisões que vão contra uma certa tendência no mercado onde ele está atuando. E às vezes até colocam em xeque a própria noção de custo da empresa. Outra característica interessante que a gente observa nesse líder é que ele é tão apaixonado pelo tema, ele é tão envolvido com o tema, que ele tem também uma boa capacidade de envolver mais pessoas, de criar sinergia, né, de extrair o melhor das pessoas em torno deste tema da sustentabilidade. Então são algumas características que definem este líder sustentável. Na sua opinião, Ricardo, por que a sustentabilidade ainda não evoluiu nas empresas, sendo que nós temos muitos bons exemplos brasileiros, mas poucos exemplos? É uma pergunta que poderia ser estendida também para por que a sustentabilidade não evoluiu nas sociedades do mundo, né? Eu acho porque ela pressupõe uma mudança de valores e uma mudança de modelo mental muito importante, né? Se a gente considerar, respondendo a tua pergunta no campo empresarial, você considerar que a maioria das empresas opera com um raciocínio econômico que é de 50, 60, 70 anos atrás, um raciocínio baseado na economia clássica, né? É muito difícil para essa empresa mudar a maneira de gerir.
Porque sustentabilidade, num primeiro momento, significa olhar para determinadas externalidades que a empresa deixa, para impactos que ela deixa. E é uma tendência da empresa se manter, por inércia, fazendo as coisas do mesmo jeito e a recusar, até por uma questão de preservação da lógica de custo, os custos imediatos que a sustentabilidade traz para uma empresa. Então, uma empresa que quer fazer uma mudança no modelo de produção, evidentemente ela vai ter que investir em novas máquinas, novos equipamentos, novas tecnologias. Nem toda empresa está disposta a lidar com esses custos. Há um grupo de empresas que, evidentemente, é mais sensível ao tema da sustentabilidade, que é um grupo formado por empresas que de alguma maneira impactam muito o meio ambiente, são cobradas por isso, empresas que têm um passivo ambiental de muitos anos. Então, até para fazer uma gestão adequada de riscos, elas investem mais, mas ainda é um investimento muito mais compensatório do que promotor. Ainda é muito mais, como eu impacto, eu terei que compensar de alguma maneira. Mas a gente já consegue ver muitas empresas no Brasil olhando como oportunidade mudanças em processos e em produtos. Essas empresas estão sintonizadas com o que eu chamo de uma nova economia. É uma nova economia que está nascendo, ela não está completamente construída ainda, mas ela está nascendo e ela já tem empresas líderes que já estão puxando esse movimento. Então, quando você vê uma empresa como a Tetra Pak trabalhando na direção de ter embalagens 100% recicláveis, uma empresa como a Braskem trabalhando na produção de um plástico verde menos impactante, quando você vê uma empresa como a Whirlpool hoje aqui mostrou o case de um refrigerador já feito a partir de um desenho para questões de meio ambiente, quando você vê uma Natura trabalhando toda uma linha de produtos baseada em um controle deste produto em toda a sua cadeia de valor, para respeitar todos os elos e ciclos, já é uma inovação importante. E são essas empresas que estão puxando um movimento. Em todo o processo de movimento, sempre há aqueles que puxam o movimento. Então, a plataforma costuma contar as histórias das empresas que estão puxando o movimento, com o objetivo de que mais empresas venham e passem a pensar com esses valores. Então, são mudanças, eu sempre acho que o grande desafio que se coloca para a mudança rumo à sustentabilidade é um desafio de romper com a inércia e mudar o modelo mental, é aceitar a ideia de que é possível produzir de um modo diferente. As pessoas se acostumam muito à ideia de produzir de uma mesma maneira e não aceitam a ideia muito facilmente de mudar. Ricardo, sustentabilidade requer conhecimentos, não é? Como é que você vai trabalhar sustentabilidade com pessoas, com empresários, com empresas lideradas por empresários de baixa escolaridade e funcionários também de baixa escolaridade? Qual é a preocupação de uma empresa que irá direcionar a sua gestão com o foco na sustentabilidade? Eu conheço experiências de empresas lideradas por empresários que não tiveram muita escolaridade, mas que foram tomados pela intuição, e a intuição é sempre um aspecto importante também para o líder empresarial, às vezes não é só razão, a intuição faz muito sentido para um líder empresarial, que tomaram decisões baseadas em intuição e empurraram suas empresas no sentido de serem mais sustentáveis. É óbvio que se eu não tenho escolaridade e aceito a ideia de que por não ter escolaridade não valorizo o conhecimento, é claro que isso pode me atrapalhar um pouco, mas há pessoas que não têm escolaridade, mas valorizam o conhecimento, estimulam que os seus liderados estudem, façam bons cursos de gestão, aprendam o que é sustentabilidade, olhem para o tema de uma forma diferente. Isso para mim é um ato de grandeza para o partido líder, né? O líder que reconhece os seus limites, mas amplia os limites dos seus liderados, confere autonomia e faz com que cada um possa trabalhar no sentido de tornar a empresa mais sustentável. Interessante isso, mas na sua opinião, como estimular a busca pelo conhecimento para o desenvolvimento da sustentabilidade no negócio? Como estimular isso? Há várias formas de fazer. Você pode desde usar as formas mais tradicionais, né? Qualquer empresa tem lá um esforço que ela faz para capacitar seus funcionários. Quanto maior é a empresa, maior é esse esforço. No nível das grandes empresas, há chamadas universidades corporativas ou academias corporativas. Eu vejo cada vez mais empresa trabalhando o tema da sustentabilidade nos seus programas de formação interna. Mas supondo que a empresa não tenha esse esforço interno regular, ela pode simplesmente financiar em parte ou na totalidade a formação dos seus líderes, né? Há hoje muitas escolas de negócio
muitas universidades que têm programas de MBA, programas de mestrado profissional, programas de mestrado, ou mesmo cursos de atualização que podem ser muito úteis para esse líder. Mas ainda que a empresa não tenha a universidade corporativa e que ela não tenha esse hábito de financiar a educação dos seus líderes, uma boa maneira de fazer isso é colocar a sustentabilidade no centro da gestão e cobrar no desempenho do funcionário as metas de sustentabilidade, porque as pessoas submetidas ao desafio de fazer melhor e com menos recursos também se educam. Então, o tema sustentabilidade me parece que ele está forçando as empresas a investirem na educação dos funcionários, na educação do consumidor, é isso? Eu acho que é um vetor importante. Muitas empresas já vêm investindo há bastante tempo em educação, porque partem do pressuposto de que num mundo como o que estamos vivendo hoje, é muito custoso e muito difícil atrair e reter talentos. Então você tem que educar, oferecer um bom ambiente de trabalho, condições de progressão na carreira. Mas é óbvio que a sustentabilidade, por ser um elemento novo nesse cenário da gestão, ela tem obrigado as empresas a rever os seus modelos de educação e tem sido um tema cada vez mais recorrente nos programas e ações de educação empresariais. Bom, começam a surgir no mercado, aliás, já existe há algum tempo, o rótulo ambiental de produtos, não é? Sim. Então, esse rótulo, você acredita que o consumidor tem observado? Isso tem feito diferença para a venda de um produto, para torná-lo mais simpático ao consumidor? Então, rótulos a gente tem sempre que tomar um determinado cuidado com eles, porque há os rótulos autoatribuídos, que as empresas se atribuem, e há os rótulos certificados por organizações terceiras. Claro, óbvio, que aqueles que são certificados por uma organização independente e idônea, eles conferem mais legitimidade para este rótulo, né? Então, o rótulo do FSC, que é um rótulo que mostra que uma empresa explorou fez um manejo responsável de florestas para produzir um papel. É claro que esse rótulo é mais importante do que o rótulo de uma empresa que ela própria se atribui dizendo eu sou mais legal, eu sou mais verde. A gente sempre contesta mais quando não tem uma organização terceira. Mas eu vejo hoje já muitas pessoas valorizando na hora de comprar um papel que você usa para tirar xerox ou para fazer cópias de escritório, preferindo os papéis que têm o certificado FSC, porque sabe que aquele certificado confere um valor de sustentabilidade e mostra um comportamento proativo da empresa em relação ao tema. Mas ainda é uma discussão muito nova no Brasil. Ainda poucas pessoas leem rótulos de um modo geral, e não é só rótulo de sustentabilidade, e ainda não temos uma experiência consolidada nisso. Eu observo uma evolução, mas ainda é cedo para falar em evoluções muito consolidadas. Então, Ricardo Voltolini, agradecemos muitíssimo a deferência dessa entrevista, agradecemos também a sua presença em Manaus, trazendo esse assunto tão estimulante, tão inovador e tão atual. Agradecemos muitíssimo, muito grata pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade da entrevista. Obrigado. Sabe aqueles dias em que a gente diz hoje não? Você diz hoje sim. Você transforma medo em coragem e mata um leão por dia. Louco? Não. Você é empreendedor e nasceu para acreditar. E a gente acredita junto em você e no país. Sebrae, 40 anos. O negócio é acreditar. Dê um toque de elegância e conforto em suas residências, lojas, indústrias, terraços e eventos, com o requinte e o fino acabamento dos toldos que fazem sucesso em todo o Brasil. Toldo Flexicolor,
Alugamos tendas para todas as ocasiões. Ligue e consulte-nos. Orçamento sem compromisso. Flexicolor, fone 3237-6808. Manaus sediará a 12ª FIENGE, Feira Interativa e Multissetorial Gente e Negócios, e o Simpósio Nacional de Empreendedorismo nos dias 9, 10 e 11 de agosto no Clube do Trabalhador do SESI, com o tema Inovação e Sustentabilidade. Negócios, cultura empreendedora, inovadora e sustentável, redes de cooperação, cidades sustentáveis, oficinas, rodadas de negócios, rodadas de projetos, talk shows. Iguatemi, a Natura já vem realizando na Amazônia um trabalho muito interessante, aproveitando os produtos da região e também inserindo nesse processo um programa da agricultura familiar, levando a questão do emprego e a renda para esse público. Nos comenta, dentro do tema sustentabilidade, quais são as pegadas que a Natura vem deixando ao longo dessa história, ao longo dessa construção? Eu acho que a gente tem a felicidade de, olhando a nossa história, reconhecer vários momentos onde fomos inovadores, onde fomos pioneiros em alguns desses assuntos. E aí eu acho que a gente pode colocar, por exemplo, o uso de refil lá nos anos 80 ou início dos anos 2000, o próprio cunhar do termo sustentabilidade, que não era alguma coisa muito disseminada como hoje é.